Olá, turma! Como vão? Na aula de hoje nós vamos estudar a desconsideração da personalidade jurídica. Como vocês sabem, porque a gente já viu este conteúdo, a personalidade jurídica das sociedades surge a partir da inscrição de seus atos constitutivos no respectivo órgão competente. A partir do momento em que há esta inscrição dos atos constitutivos, nós podemos falar que nasce a personalidade jurídica destas sociedades. Pois bem, um dos atributos fundamentais da personalidade jurídica é justamente a autonomia patrimonial, que significa dizer, a grosso modo, que é a segregação do patrimônio daquela sociedade do patrimônio dos seus sócios ou do seu sócio. Então, este atributo ele é crucial para a gente entender a matéria que será dada hoje. Vamos começar então pelo princípio de tudo, o conceito. Aliás, o que vem a ser a desconsideração da personalidade jurídica? Nós temos que a desconsideração da personalidade jurídica é a retirada episódica, momentânea e excepcional da autonomia patrimonial daquela pessoa jurídica, a fim de estender os efeitos de suas obrigações à pessoa de seus titulares, sócios ou administradores, com o fim de coibir o desvio da função da pessoa jurídica que eventualmente possa ser perpetrado por estes. Então, nós temos este conceito, algumas palavras que são muito importantes para a gente frisar aqui e destacar. Que a desconsideração ela é excepcional, a regra é a personalidade jurídica, é a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Então, a desconsideração ela só vai ocorrer de modo excepcional. Ela também é momentânea. Ela é apenas para aquela finalizada, ela é circunstancial. Não significa que nós vamos retirar a personalidade jurídica e desconsiderar a personalidade jurídica de determinada sociedade para sempre, fazendo com que ela deixe de existir de algum modo. Não é isso. Ela é momentânea, ela é episódica para situações específicas, contextualizadas, dadas em determinada circunstância por razões que nós vamos analisar mais adiante. Então, fica aqui esse conceito inicial para a gente iniciar a nossa aula. Segundo ponto importante que nós temos que tratar aqui é o fenômeno da personificação. Por óbvio que se eu estou falando de desconsideração da personalidade jurídica, esta só vai se aplicar às sociedades que possuem personalidade jurídica. Do contrário, não tem como desconsiderar algo que não existe. Então, eu preciso desconsiderar a personalidade jurídica de sociedades personificadas, daquelas sociedades com a inscrição de seus atos constitutivos que existem sob esse prisma jurídico. Então a gente exclui aqui, por exemplo, as sociedades de fato, que elas não têm ainda a personalidade jurídica, embora faticamente elas existam. Um outro ponto também importante para a gente iniciar e avançar aqui no tratamento da desconsideração da personalidade jurídica. Como ela visa atingir o patrimônio daquela sociedade em razão de algum ato de desvio de finalidade, algum abuso de direito perpetrado, que visa se esconder através da personalidade jurídica dessa sociedade, nós estamos falando de uma situação em que a sociedade ela limita a responsabilidade do sócio. Por óbvio, se eu estou falando de sociedades em que a responsabilidade do sócio já é prevista, uma responsabilidade às vezes solidária, ou seja, não há uma responsabilidade limitada, não tem por que também desconsiderar. Porque o Instituto da Desconsideração é justamente para acessar o patrimônio desse sócio. Digo aqui da desconsideração tradicional, porque mais adiante nós vamos ver também que há uma outra possibilidade, que é a desconsideração inversa da personalidade, que é fazer justamente
o inverso. Em vez de desconsiderar a personalidade da sociedade para acessar o patrimônio do sócio, o administrador, nós vamos acessar o patrimônio da sociedade porque o sócio não cumpriu com alguma obrigação e está usando da armadura, da proteção, da autonomia patrimonial da sociedade da qual ele faz parte para ocultar patrimônio e lesar os seus credores. É a chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é quando ocorre exatamente o oposto. Então aqui nós vamos estudar principalmente a desconsideração da personalidade jurídica tradicional, porque o seu regramento se aplica também para as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Então nós vimos que um dos pressupostos para a gente ter a desconsideração da personalidade jurídica é a personificação dessa sociedade e a limitação de responsabilidade também dessa sociedade em relação aos seus sócios. Outra coisa que a gente não pode se esquecer é o seguinte: nós estamos falando de atos que devem ser imputados à pessoa jurídica e não aqueles atos que são praticados pelo sócio ou administrador e que nada tem a ver com a pessoa jurídica. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala da desconsideração da personalidade jurídica, é porque há, por parte da pessoa jurídica, através de seu sócio, algum desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial, seja por abuso de direito, seja por fraude, enfim, situações que nós vamos também, no decorrer dessa aula, abordar. Se tem uma situação exclusiva daquele sócio que não guarda relação direta com o desvio de finalidade da sociedade, a gente não pode usar dessa ferramenta, deste instrumento processual tão importante e desconsiderar a personalidade daquela sociedade, desconsiderar a sua autonomia patrimonial, para que ela responda por atos e fatos que devem ser imputados exclusivamente aos seus sócios. Então, é um outro atributo relevante também de se observar no momento da aplicação do Instituto. Então, se eu estou falando de obrigações que só são imputáveis aos sócios, aos administradores, a gente não pode usar deste artifício e querer com isso a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Porque, em alguns casos, a responsabilidade do sócio ela já decorre do próprio preceito legal. Então, não haveria essa necessidade de fazermos essa desconsideração. E onde está previsto este instrumento? Nós encontramos a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil. E nós temos que, antes de adentrar aos dispositivos legais, à análise dos incisos do artigo 50 e de outros dispositivos que cuidam da desconsideração da personalidade jurídica, é preciso a gente partir das teorias que fundamentam a existência desse instituto. E nós temos duas teorias, a teoria chamada de maior e a teoria menor. A teoria maior, ela se subdivide em teoria maior subjetiva e teoria maior subjetiva, objetiva e subjetiva. O que vem a ser a teoria maior? Teoria maior subjetiva é aquela que vai tratar exatamente da desconsideração da personalidade jurídica na hipótese de desvio de finalidade. Sempre que as atividades de determinada sociedade estiverem sendo desviadas do seu escopo, e aqui eu não estou falando da sociedade que inicia em um ramo de atividade e depois altera este ramo de atividade. Não é isso. É sempre que houver, na verdade, uma ação desta sociedade
um desvio da sua conduta no sentido de causar prejuízo a terceiros, no sentido dela ser utilizada para mascarar situações que podem lesar credores. É esse o desvio que a legislação visa coibir, esse desvio ilícito, esse desvio que tem por escopo, na verdade, não fazer com que a sociedade atinja e age, se desenvolva para os fins aos quais ela foi criada. E a teoria maior objetiva é a que trata da confusão patrimonial, que é quando essa autonomia patrimonial que surge a partir da personalidade jurídica, ela na verdade é desvirtuada, porque o sócio, o administrador, ele passa a misturar o seu patrimônio, a confundir o seu patrimônio com o patrimônio dessa sociedade. Então, se você olha, você não sabe o que é de quem. Há casos tanto que o sócio utiliza-se de patrimônio da pessoa jurídica para si, e outros casos em que o patrimônio do sócio, que é dele, que não é um patrimônio constituído para a atividade empresária, ele passa a ser utilizado por essa sociedade sem nenhum tipo de diferenciação. Ora, se a gente tem autonomia patrimonial, essa separação ela deve ser clara, ela tem que estar clara, porque isso, em muitos casos, pode estar escondendo algum ato lesivo a credores, pode estar sendo construído com o objetivo de se esquivar de obrigações legais e contratuais. Então nós temos essa teoria, a teoria maior objetiva e subjetiva, que é exatamente a teoria adotada pelo Código Civil, lá no artigo 50. Nós vamos ver isso mais para frente. O que nós temos também de teoria? A teoria menor. A teoria menor, ela trata tão somente da insolvência. O que eu estou querendo dizer com isso? A partir do momento que aquela sociedade se torna insolvente, no sentido de não mais cumprir e honrar com as suas obrigações legais e contratuais para com seus credores, aí já é o suficiente para que se requeira a desconsideração da personalidade jurídica. Pelo que, na teoria maior, conforme vimos, há a necessidade de se comprovar um abuso de direito, um abuso daquela personalidade jurídica, através do desvio da finalidade ou da confusão patrimonial. Na teoria menor, não. A mera insolvência, a mera ausência de adimplemento de suas obrigações já é suficiente para surgir a possibilidade para que a parte interessada possa pleitear a desconsideração da personalidade jurídica. E aonde que nós temos isso? Numa legislação muito comum, que é o Código de Defesa do Consumidor. Quando eu falo comum, porque todos nós somos consumidores há algum tempo, e é uma legislação que quase todos nós sabemos, porque ela rege todas as relações de consumo. E não só no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28, parágrafo 5º, a gente vê claramente essa possibilidade, como entendimento também do Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes em diversos julgados, já vem deixando claro que nas hipóteses de relações de consumo, ou seja, nas hipóteses de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nós aplicamos a teoria menor, em que não há necessidade de se comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. A mera insolvência e o inadimplemento frente aos credores já é suficiente. Também nós temos isso na Lei de Crimes Ambientais. Essa legislação também, ela traz... Convencionou-se chamar de Lei de Crimes Ambientais, mas ela cuida de disposições relacionadas a sanções criminais, administrativas, por ilícitos ambientais. E essa legislação, ela também adota essa teoria. Além de outras legislações também específicas que a gente estudará mais adiante. Então, visto essas teorias, vamos agora partir para a previsão do Código Civil. O que diz o nosso Código Civil a esse respeito? Lá no artigo 50.
Bom, no artigo 50, o Código Civil vai dizer o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, este caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar a desconsideração da personalidade jurídica para fins de que determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então perceba que o caput do artigo 50, ele já nos traz algumas informações importantes, sobretudo quando nós formos estudar o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Primeiro, a desconsideração ela não pode ser realizada de ofício pelo magistrado. Então, o juiz, diante de uma causa, ele não pode identificar ali as hipóteses de desconsideração e aplicá-las por conta própria, de ofício. Ele depende do requerimento, seja da parte interessada, seja do Ministério Público, naquelas ações em que lhe couber intervir no processo, né? Então, ela se dá mediante requerimento da parte, não é de ofício. Já é uma primeira informação relevante para termos em conta, então anota aí. O parágrafo 1º do artigo 50, ele vai trazer para nós o que se entende por desvio de finalidade. Então, vai dizer o seguinte: o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, sempre que aquela sociedade estiver exercendo atividades através, evidente, de seus sócios ou administradores, com o objetivo de lesar credores ou para praticar atos ilícitos, aí nós teremos um desvio de finalidade, uma hipótese apta a dar ensejo ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Quer que fique claro isso? Vamos pensar na seguinte hipótese. Determinado sócio de uma sociedade qualquer, ele, sabendo da situação de insolvência daquela sociedade, sabendo que está passando por um período financeiro complicado, está apertando para pagar as contas, está difícil conseguir honrar com seus compromissos contratuais, ele ainda assim decide, por exemplo, contratar qualquer serviço e emitir um cheque sem fundo. Qual é a intenção deste sócio? É, evidente, lesar aquele credor. Sabendo desta situação de insolvência, ele passa cheque sem fundo, porque ele não está nem aí. O objetivo dele é lesar mesmo. Então ele está usando aquela sociedade ali com um desvio de finalidade. Finalidade da sociedade, de toda e qualquer sociedade, evidentemente, não é de lesar os credores, não é? Não pode ter esse fim, até mesmo porque, se assim fosse, seria um fim ilícito. E sendo ilícito, é também uma situação que dá ensejo ao desvio de finalidade apto a surgir para a parte interessada, ou o Ministério Público, o interesse legítimo ali em requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Qual é outra hipótese que nós temos? A de confusão patrimonial. E aí, o parágrafo 2º do Código Civil, ele traz para nós o que se entende por confusão patrimonial. E aí é muito claro, quando há ausência de separação de fato entre os patrimônios, o patrimônio da sociedade, o patrimônio dos sócios e administradores. E ele cita 3 incisos. O primeiro diz o seguinte: haverá essa ausência de separação de fato quando houver um cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa. Aquele caso em que a sociedade assume dívidas do sócio, por exemplo, começa a pagar o financiamento do carro dele, começa a pagar o aluguel dele. Situações que não têm nenhuma relação com o escopo da atividade desenvolvida por aquela sociedade. Então, neste caso, há notória confusão patrimonial.
O inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 50, ele vai dizer também quando há transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações. É justamente para abarcar aquela hipótese em que determinada sociedade, por exemplo, possui um veículo para levar seus funcionários, para desenvolver as suas atividades. E aí esse veículo, sem mais nem menos, sem nenhuma causa aparente, é transferido para o patrimônio pessoal do sócio, sem nenhuma contraprestação. O sócio não adquiriu aquele veículo daquela sociedade. Ele simplesmente fez essa transferência, ou seja, um patrimônio que era dessa sociedade passou para o patrimônio individual desse sócio ou administrador. Então nós temos aí também uma hipótese que gera esta confusão patrimonial. E o inciso 3º trata de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Aqui, quis o legislador estabelecer uma cláusula geral, demonstrar que este rol do parágrafo 2º é um rol meramente exemplificativo, ele não é taxativo. Não vai ocorrer a confusão patrimonial somente quando houver cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou administrador ou vice-versa, ou somente quando houver transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações. Até mesmo porque a nossa sociedade é hipercomplexa, as nossas relações mudam o tempo todo. Então é interessante, apesar de abrir margem para algum grau de discricionariedade, ainda assim, esse tipo de atitude é louvável, porque a gente tem diretrizes para se reconhecer uma confusão patrimonial quando ela há, mas ao mesmo tempo a gente não fica amarrado, engessado somente naquelas duas hipóteses, porque poderão haver outras situações que a gente também vai identificar ali uma situação de confusão patrimonial. Pois bem, passado essa análise do artigo 50 do Código Civil, nós temos, como eu já disse quando tratava da questão do desvio de finalidade, a questão da fraude, que é um artifício, malicioso para prejudicar terceiros, quando o sócio ou administrador age com essa finalidade, e isso deve ser muito claro. A fraude, para ser reconhecida, deve haver muito claro esse objetivo em causar prejuízo aos credores, em lesar terceiros, para que ela reste configurada, E uma outra situação também, e aqui é importante porque há uma divergência jurisprudencial, é relacionada à situação de subcapitalização e encerramento irregular. Vamos pensar na seguinte situação. Determinado administrador ou sócio, ele verifica que aquela sociedade está indo bem, ela tem um faturamento bacana, porém, daquele faturamento, ela exige que parte do que se fatura, do que se ganha, parte da receita, deve ficar para a manutenção da própria sociedade. Então, o que costuma se chamar de capital de giro é aquele valor que se deixa na sociedade para mantê-la solvente. Ela exige um reinvestimento constante do faturamento que ela tem. E mesmo sabendo disso, este sócio, ele não quer saber, na verdade. Ele sabe que ela precisa disso, mas ele não está nem aí. E ele começa a fazer divisões de lucros ou retiradas muito maiores, colocando em risco a saúde financeira daquela sociedade. Então, essa é uma situação que, veja bem, não necessariamente esse sócio está agindo de forma ilícita. Por quê? Retirar o lucro daquela sociedade não é, por si só, uma situação que enseja um ato ilícito. É legítimo. Porém, se ele o faz sabendo que isso pode levar aquela sociedade à insolvência, nós estamos, sim, diante de uma situação que pode configurar um desvio de finalidade por subcapitalização. E uma outra situação também é o encerramento irregular da sociedade.
E o STJ já decidiu que o simples encerramento da sociedade, por si só, ele não gera a desconsideração da personalidade jurídica. Porque as pessoas jurídicas, elas nascem, se desenvolvem, às vezes dão certo, às vezes não, como todo empreendimento, não é? Ele pode dar certo ou não e se encerrar. Às vezes por questões mesmo burocráticas, enfim. Então, o mero encerramento, ainda que de modo irregular, porque para encerrar, a gente sabe que precisa estar com o pagamento dos tributos em dia, com eventuais dívidas trabalhistas ou dívidas de natureza civil mesmo em dia, tem que estar tudo certo, tem que proceder mediante um requerimento e tudo mais. Só que há situações em que este encerramento ele já é feito com vistas a lesar credores, a enganar. Então, é um encerramento fraudulento, podemos assim dizer. Então, suponhamos que determinada sociedade encerre as suas atividades de modo irregular, por estar cheio de dívidas, credores cobrando, processos, ações judiciais em curso. E aí, imediatamente após encerrar aquela sociedade, estes sócios vão lá e constituam uma nova sociedade, com o mesmo objetivo. Tem a mesma finalidade da outra. Suponhamos que seja uma sociedade de transportes, uma transportadora. E aí, aquela sociedade que estava cheia de dívida, ele encerrou ela de modo irregular e foi lá e abriu uma outra sociedade com o mesmo escopo, para realizar atividades de transporte. Aí, a gente pode, sim, se valer do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, porque temos neste caso, nessa situação, um encerramento que não é só um encerramento irregular, é um encerramento com fins escusos, é um encerramento com o objetivo de lesar credores, porque é um encerramento que se deu em um momento, logo em seguida, esses sócios já constituíram um novo empreendimento com a mesma finalidade, ou seja, podemos também, nesta hipótese, identificar um desvio de finalidade apto a dar ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. Outra coisa que é muito importante para a gente tratar aqui hoje é o procedimento. Como vai ocorrer o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica? E aí nós tivemos uma inovação legislativa, porque lá em 73, com o Código de Processo Civil naquela época, não havia previsão expressa sobre procedimento de desconsideração de personalidade jurídica. Mas o Código de Processo Civil de 2015 já trouxe um capítulo tratando exatamente da desconsideração, mais precisamente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos artigos 133 a 137 da legislação processual civil. E aqui, antes de continuarmos, vamos fazer regredir um pouquinho aqui. O que é um incidente? O incidente, ele é uma hipótese de intervenção de terceiros. Nós temos amicus curiae, nós temos assistente, a assistência, dentre outros. Então, ele está inserido nesse rol de intervenção de terceiros, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. E aí, sempre surgia aquela dúvida. Bom, neste caso, se o Código de Processo Civil trata da desconsideração da personalidade jurídica como um incidente processual, ele deve ser sempre procedido como tal, como um incidente processual. Mas nós veremos que não é bem assim. Não é sempre através de um incidente processual. Bom, vamos começar pela legitimidade. Quem é legítimo para propor uma desconsideração, um pedido de desconsideração da personalidade jurídica? A gente vai ter no artigo 133, no caput do artigo 133 do CPC, do Código de Processo Civil, essa previsão,
que a legitimidade ativa para se requerer a desconsideração da personalidade jurídica é da parte interessada ou do membro do Ministério Público, meio que reproduzindo um pouco do que a legislação material, no artigo 50 do Código Civil, já trazia. Novamente, reafirma-se, ela não pode ser realizada, decretada, declarada de ofício pelo magistrado, certo? E em qual momento? Há um momento processual? Bom, se a gente está falando de incidente, é evidente que a gente possa imaginar que se é um incidente processual, pressupõe um processo já em curso. Será que é isso mesmo? Bom, o artigo 134, também no caput do Código de Processo Civil, ele vai dizer que é em qualquer momento processual. Então, a desconsideração da personalidade jurídica, ela pode ocorrer tanto no momento da fase de conhecimento, como no cumprimento de sentença ou na execução de título executivo extrajudicial. Então, em qualquer dessas fases, a parte interessada ou o Ministério Público pode requerer a desconsideração da personalidade jurídica. E aí, lembra que eu falei sobre a necessidade de se proceder à desconsideração através de um incidente processual? O artigo 134, parágrafo 2º, ele traz para a gente essa resposta, que a desconsideração da personalidade jurídica, ela pode ser requerida até mesmo no momento da propositura da ação, lá na fase de conhecimento, assim que você for ajuizar o seu processo, na petição inicial, se você já tiver elementos suficientes para dar ensejo ao pedido de desconsideração, você pode fazê-lo. Então, suponhamos que em determinada situação, você já consiga identificar uma sociedade que é notório, é público, todo mundo sabe que ela não está pagando ninguém, que ela está insolvente, que ela já não está conseguindo mais entregar os seus serviços, os seus produtos, a depender ali do seu escopo de atividade. Isso é notório. E aí você já consegue construir elementos, consegue coletar elementos e construir um pedido devidamente fundamentado nos termos do artigo 50, no sentido de demonstrar que, olha, contra esta pessoa jurídica, infelizmente, a gente não vai conseguir nada. Nós já temos informação aqui de que ela age em desvio de finalidade, em que ela age em abuso de direito, em que ela age com fraude, ou que ela age com confusão patrimonial. A gente já tem essa noção, está aqui, então você já consegue solicitar na própria petição inicial. Outra coisa também importante, é possível nós fazermos um requerimento de tutela de urgência em relação à desconsideração da personalidade jurídica? Porque, veja bem, olha, se de plano, na petição inicial, eu já consigo demonstrar e provar que aquela pessoa jurídica, ela não está honrando com seus compromissos, e eu já consigo eu já tenho elementos de verossimilhança suficientes para demonstrar que muito provavelmente ela está com uma finalidade voltada para lesar credores, para não cumprir suas obrigações, e o sócio também está fazendo esse jogo de confusão patrimonial, passando seu patrimônio para o nome da sociedade empresária, ou pegando o patrimônio da sociedade empresária e passando para o nome dele. Seria possível, para eu evitar o perecimento do meu direito legítimo enquanto credor, solicitar ali, de início, uma tutela provisória de urgência, no sentido de requerer um bloqueio, um arresto, um sequestro de bens? É possível, havendo naturalmente o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. De início também já se pode pleitear ali uma tutela provisória com os fins de bloquear bens. Claro que essa tutela não é satisfatível, uma tutela que tem um escopo de resguardar os interesses daquele credor, mas também é possível. Outra coisa que é importante nós mencionarmos é que, nos casos em que se há o ajuizamento de uma ação já com pedido de desconsideração, ou até mesmo um incidente de desconsideração no curso de um cumprimento de sentença ou de uma
execução de título executivo extrajudicial, pode ocorrer a seguinte situação. A pessoa jurídica, ao ser citada, ou o sócio, ao descobrir, ao ser citada não, né? Vamos pôr que não foi citada ainda e o sócio ele já começa a se mover no sentido de dilapidar patrimônio, de fazer alienações, de onerar os bens eventualmente existentes. Haveria, nesse caso, o fenômeno da fraude à execução. E havia dúvida no sentido de quando se configura a fraude à execução? É no momento da ciência que o sócio ou o administrador tem, do pedido da desconsideração da personalidade jurídica, ou é a partir do seu próprio requerimento? Bom, o entendimento que prevalece, embora haja quem pense diferente, é o de que o mais adequado, inclusive para fins de segurança jurídica mesmo, e para estabelecer e respeitar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, seria o momento da citação. Então, se no momento em que este sócio ele é citado acerca do pedido da desconsideração da personalidade jurídica, ele começa a dilapidar patrimônio, essa dilapidação ela é considerada como feita em fraude à execução. Portanto, ela torna-se ineficaz em relação àquele credor que fez o pedido da desconsideração de personalidade jurídica. Então, é no momento em que há a citação que qualquer ato de oneração ou alienação patrimonial por parte deste sócio pode configurar aí uma fraude, uma situação de fraude à execução. Uma outra situação também que surge, e aí de natureza processual, é se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ele pode ser aplicado no âmbito da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais, popularmente conhecida como o Juizado das Pequenas Causas, né? Por que surge essa dúvida? Porque o artigo 10 da Lei 9.099, ele vai dizer expressamente que não cabe no âmbito dos juizados especiais qualquer hipótese de intervenção de terceiros. E aí, nesse sentido, lembra que eu falei mais lá atrás, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele era uma modalidade de intervenção de terceiros? Então, surgiu essa dúvida, uma dúvida bem razoável, no sentido de que, olha, se está expresso no artigo 10 da Lei 9.099 que não cabe nenhum incidente, aliás, nenhuma intervenção de terceiros, sendo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica uma espécie de incidente, uma espécie de intervenção de terceiro, então também não seria possível. Mas aí o artigo 1062 do Código de Processo Civil, ele é expresso no sentido de que cabe sim. Então, até naquelas ações de competência do juizado especial civil, haverá também a possibilidade de se requerer um incidente, né, de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica, seja através de um incidente de desconsideração, seja na própria petição inicial também, como já visto. Uma outra questão polêmica também que surge, porque a gente tem que sempre analisar isso. Tem a regra e no momento da aplicação vão surgindo questões jurídicas, dúvidas de interpretação, né, de aplicação prática mesmo, que aí essas lacunas vêm sendo preenchidas pela doutrina, pela jurisprudência, neste caso, sobretudo, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é quem tem essa incumbência de uniformizar a aplicação da legislação federal, né? Então, nós temos a seguinte situação envolvendo execuções fiscais. Inclusive, é matéria que está para ser apreciada pelo STJ no tema 1209,
está afetado, todos os processos em segunda instância e recursos no Superior Tribunal de Justiça estão suspensos, aguardando o julgamento dessa matéria, que é a definição acerca da compatibilidade ou incompatibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da execução fiscal, disciplinado pela Lei 6.830 de 1980. E se for considerado que ele é compatível, que o incidente da desconsideração da personalidade jurídica é compatível com o rito da Lei de Execução Fiscal, da LEF, identificar as hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório. Então, nós temos essa questão polêmica relacionada às execuções fiscais, que está para ser decidido pelo STJ. Há também, para além disso tudo que a gente colocou aqui, situações em que não há necessidade propriamente dita de se instaurar um incidente de desconsideração da personalidade ou requerê-lo já na petição inicial, porque são situações em que a própria lei já determina uma responsabilidade solidária do sócio. Na hipótese, por exemplo, do artigo 135 do CTN, ele já coloca de forma expressa que o sócio ele é responsável por dívidas de natureza tributária, no sentido disposto no artigo 135. Então, para essas situações, é inócuo se falar em desconsideração de personalidade jurídica. Então, são questões que são importantes a gente cuidar para não haver um desvirtuamento do instituto. Porque qual é a regra? A regra é a personalidade jurídica, a regra é a autonomia patrimonial. E é importante que nós tenhamos em mente o alinhamento e o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção aos credores, às pessoas, porque se a gente também cria situações de insegurança jurídica, nós acabamos por desestimular e prejudicar o avanço econômico, tecnológico, a inovação, porque haverá sempre aquele receio de sócios, né? E aí eu falo de sociedades não só de natureza empresarial, mas de outras sociedades também que não tenham necessariamente o cunho empresarial, mas haverá um receio muito grande se a gente não trabalhar um instituto para os fins devidos, né? E com a devida interpretação sistemática das normas. Pessoal, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado, espero que eu tenha conseguido passar o conteúdo de modo simplificado. Quando é matéria nova, a gente acaba às vezes ficando um pouco apreensivo, mas eu espero ter conseguido fazer com que vocês entendam este importante instituto jurídico que certamente, seja para quem quer advogar, seja para quem tem pretensões aí de se submeter a concursos públicos, certamente será questão de prova, questão de atuação mesmo para quem pretende atuar no direito empresarial ou até mesmo em outras áreas, porque a desconsideração da personalidade jurídica, como vimos, ela não é um instituto aplicável somente no âmbito do direito empresarial. Ela também tem relação com outros ramos do direito, não é? Então é isso, pessoal. Até mais. Nos vemos na próxima aula.